Então vamos dar início à aula de hoje. Introduzimos aí o assunto de materiais magnéticos. Na aula passada a gente falou sobre materiais condutores, certo? Hoje vamos dar início aí a uma parte bem interessante, bem importante da disciplina, que é os materiais magnéticos, certo? Junto com os condutores aí formam duas classes de materiais bem utilizadas aí, bem exploradas dentro do curso, né? Então, todas as substâncias, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas, mostram alguma característica magnética em todas as temperaturas. Dessa forma, o magnetismo é uma propriedade básica de qualquer material. As propriedades magnéticas dos materiais têm sua origem na estrutura eletrônica dos átomos. Do ponto de vista clássico, são dois tipos os movimentos associados ao elétron que podem explicar a origem dos momentos magnéticos: o momento angular, ou orbital, do elétron, e o momento angular do spin do elétron. Então, primeiramente, né, esse efeito magnético presente aí em algumas pedras, em alguns materiais, né? Por exemplo, o ímã, a pedra de magnésia, né? Tem esse nome, o magnetismo primeiramente tem esse nome, uma vez que foi encontrado, né, em primeira mão, essas pedras que atraíam outros metais na cidade de Magnésia. Aí daí que veio o nome de magnetismo, certo? Elétron, né, o nome elétron também tem a ver com o experimento que pela primeira vez foi comprovado, né, que existia uma interação entre cargas elétricas e outros corpos, né, que foi o experimento de Tales de Mileto. Então, o elétron, né, do grego electron, significa âmbar, né, que foi o material que ele atritou com um pedaço de tecido e descobriu que aquele material ficava carregado, né, ele atraía pequenas partículas, certo? Então, Tales de Mileto descobriu a, as cargas elétricas, né, primeira mão, né, as cargas, ali, o efeito eletrostático, né, o nome do elétron vem disso, né, vem de electron, que do grego é âmbar. E o magnetismo, né, o efeito magnético, vem da pedra de magnésia, da cidade de Magnésia, foi encontrada em Magnésia. E esse efeito, né, esse efeito magnético, ele tem a ver com elétrons, né, tem a ver com cargas, né, em movimento. Toda vez que eu tenho uma carga que se movimenta, é um elétron que se movimenta, seja esse movimento atômico rotacional ou orbital, eu vou ter aí o surgimento de um momento magnético. A habilidade de certos materiais, notadamente o ferro, o níquel, o cobalto e algumas de suas ligas e compostos, de adquirir um alto e permanente momento magnético, é de grande importância para a engenharia elétrica. As aplicações de materiais magnéticos são muitas e fazem uso de quase todos os aspectos do comportamento magnético. As pesquisas por materiais magnéticos com melhores características são motivadas pela possibilidade de redução nas dimensões dos equipamentos e diminuição de limitações no desempenho devido à saturação e perdas. Então, como eu comentei, né, existe uma pesquisa, né, muito grande em cima de materiais magnéticos. Saberia me dizer qual que é a aplicabilidade desse efeito magnético dos materiais na engenharia elétrica? Quem é que saberia me dizer isso? Para conduzir eletricidade, professor?
como é que se conduz eletricidade a partir do magnetismo? Um fluxo de elétrons. Tá, mas de que maneira que o magnetismo consegue conduzir? Em que sentido isso seria? De que maneira que é feito isso? Saberia dizer? Só sei que o fluxo controlado de elétrons se chama corrente elétrica. Então, Tá. mais que isso. Alguém mais tem alguma ideia aí de por que esses materiais magnéticos são tão importantes no curso aqui? Eu sei que é utilizado para gerar energia, que normalmente é o que fica no. Que é feito com as bobinas. O Professor, magnetismo. não tem a ver com aquele fato de que quando tem uma corrente elétrica, também acontece uma corrente magnética, se eu não me engano. Não sei se é uma corrente magnética, mas força magnética é gerada. E o contrário também, não é? Quando tem força magnética, dá para achar uma corrente elétrica, não é isso? Tanto que mexia a bússola lá daquele cientista. Só não me lembro o nome agora. Christian Ørsted. Christian Ørsted. Está comentando aí, né? Christian Ørsted, ali no século XIX, né? Ele descobriu que corrente elétrica gera um campo magnético, né? Ele tem interferência em uma bússola. Ele tinha um circuito, tá? Bem simples, com uma lâmpada ali, uma chave. Quando ele fechava a chave, ele deixava a bússola em cima do fio do circuito e percebeu que quando ele fechava o circuito havia uma variação na agulha da bússola, né? E essa variação, posteriormente aí, a partir dos equacionamentos de Biot e Savart, né, são dois físicos franceses, eles postularam aí uma lei que consegue relacionar corrente elétrica com força, com campo magnético, né? Então, a partir de uma corrente elétrica, eu consigo gerar campo magnético. E a partir de um campo magnético variável no tempo, eu consigo gerar corrente elétrica. Então, esse efeito aí é muito bem explorado, né, na elétrica, em transformadores, em motores, geradores, né? Tudo se faz uso desses efeitos aí, né? Efeito este proveniente da movimentação de cargas, né? de elétrons dentro do material e dentro de um condutor, tá? Então, qualquer movimento de elétrons gera algum tipo de momento magnético, seja esse um movimento rotacional, orbital, movimento linear dentro de um fio, certo? Todos os movimentos vão gerar um efeito magnético, tá? A importância histórica e comercial do ferro como um material magnético deu origem ao termo ferromagnetismo, para englobar as intensas propriedades magnéticas possuídas pelo grupo do ferro na tabela periódica. Tá? O ferromagnetismo é resultado da estrutura eletrônica dos átomos. Então, o que é um material ferromagnético? Um material ferromagnético é um material que ele tem elétrons, né? Só que esses elétrons aí, eles possuem spin e movimento orbital não nulo, tá? Então, o que quer dizer? Os ferromagnéticos não vão ter a mesma quantidade de elétrons se anulando no sentido de cancelar esses momentos magnéticos. Então, num material não magnético, né? A gente vai classificar depois. Eu tenho que a soma dos momentos magnéticos do spin, certo? É zero. Então, a força líquida, né, ou o momento líquido magnético é zero. Ou seja, eu tenho alguns elétrons girando num sentido e outros elétrons girando no outro sentido. E isso causa um cancelamento dentro do átomo ali, né? E também, né, eu vou ter
um cancelamento orbital, né? Eu vou ter alguns elétrons girando numa órbita, né? Num sentido orbital, e outros elétrons girando em outros sentidos, né? E essa soma de todos esses sentidos orbitais geram aí um momento magnético nulo, tá? Isso num material não magnético. Mais para frente a gente vai classificar um pouco melhor. No ferromagnético, né, os materiais ferromagnéticos, eu tenho que esses spins, né, que é o movimento de rotação, e o movimento orbital gera momentos não nulos, momentos magnéticos não nulos, tá? E somado, né, a momentos magnéticos dos átomos vizinhos, ocorre o surgimento dentro do material de domínios, certo? Domínios magnéticos, que são regiões dentro do material onde eu tenho a mesma orientação magnética. Então, todos os átomos estão orientados no mesmo sentido. Então, né, eu vou ter, por exemplo, um nesse sentido, outro nesse sentido, né? Um nesse sentido aqui, um nesse. Isso aqui são flechas, tá, pessoal? Tá ruim de entender aqui. Então, eu tenho vários elétrons, né? Várias regiões onde eu tenho vários átomos orientados, né, com uma orientação magnética igual, idêntica, certo? E quando esse material ferromagnético é submetido a um campo magnético externo, todos esses domínios se orientam, tá? E formam aí um material magnético. Então eles acabam se tornando magnéticos, né, a partir de um campo magnético externo. Então elementos têm um momento magnético global não nulo, tá? Aqui tem um exemplo, né? Então eu estou aqui com ele desmagnetizado, certo? Eu tenho aqui domínios, né, em direções arbitrárias, e no momento que eu aplico um campo magnético externo, eu tenho a orientação desses domínios aí, tá? Aqui que está entrando, né? Esse símbolo aqui mais, que é uma cruz, na verdade, quer dizer que a flecha está entrando no plano, tá? E essa que é uma bolinha que está saindo, tá? Então eu tenho para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima, para baixo, para dentro e para fora, tá? Então, para designar quando o alinhamento magnético é permanentemente retido ou não, são usados respectivamente os termos material magnético duro e material magnético mole. O material magnético duro vai ser aquele material onde eu aplico um campo magnético externo e ele consegue reter esse magnetismo, tá? Ele consegue permanecer imantado, como se fosse uma pedra de ímã natural. E os materiais magnéticos moles não, né? Na medida que eu retiro esse campo magnético, ou deixo de aplicar esse campo magnético no meu sistema, né, no meu material, ele perde as características de alinhamento magnético. Classificação, então, né, desses materiais. Os diferentes meios são caracterizados do ponto de vista magnético pela sua permeabilidade magnética. De acordo com sua permeabilidade, podemos distinguir 5 tipos de meios: ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, ferrimagnéticos e antiferromagnéticos. Certo? Então aqui eu tenho, né, esses materiais, né, paramagnético, diamagnético, e vamos descobrir aqui, né, o que cada um, né, qual que é a característica de cada um. Né? Então, materiais diamagnéticos, né, como o zinco, cobre, eles têm pequenos valores negativos de... até esqueci que letra é essa aqui, tá? Ou seja, o campo de magnetização opõe-se ao campo aplicado e desaparece quando ele se retira, quando se retira o campo aplicado. Então ele cria um campo magnético contrário ao campo,
e ele desaparece, né, quando eu retiro esse campo, tá? Então o cobre, que, né, desses aqui é o mais evidente, né, uma vez que ele é utilizado, ele tem muita aplicação em condutores, né? Então percebam que um material condutor não necessariamente vai ser um bom material magnético, né? Não vai ser um bom condutor magnético, dá para se dizer assim. Então essa característica, né, de magnetismo não tem a ver com o material ser um bom condutor ou não, tá? O que define que um material é um bom condutor? Qual que é qual é a característica dele atômica que vai me dizer se ele é um bom condutor ou não? Quem é que sabe me responder? Não teria relação com o fluxo de elétrons? Tem relação, na verdade, com as camadas, né? As camadas aí. Na última camada, o que eu tenho na última camada? Que define se esse material vai ser um bom condutor ou não. Ninguém lembra aí da aula passada? Ninguém sabe. É os elétrons soltos, professor. Soltos entre aspas, os elétrons que tem mais possibilidade de troca. Exatamente. Exatamente. Nos condutores eu tenho elétrons livres, né, na camada de valência. Ou seja, a minha camada de valência não está completa, certo? São materiais que na minha camada de valência eu tenho poucos elétrons, tenho 1 ou 2 elétrons. Logo, esse átomo tem uma facilidade de perder elétrons, certo? Uma vez que ele tem pouca ligação, né, pouca força atômica entre esses elétrons da última camada e o núcleo, tá? Então, percebam que não tem nada a ver com o efeito magnético, né? O efeito magnético tem a ver com cancelamentos, né, ou não, de momentos magnéticos dentro do átomo. A condução, ela tem a ver com camada de valência, número de elétrons livres na última camada. Qual que é a quantidade de elétrons livres, qual que é a quantidade de elétrons na última camada que me faz ter uma estabilidade, ou seja, ter um material que tenha pouca facilidade em perder elétrons, ou seja, ele é um mau condutor ou um isolante. Quem é que responde essa? Tendo 8 elétrons na última camada, né? Se eu tenho 8 elétrons, ele tá bonitinho, né? Ele tá estável, certo? Ele tá completo, dá para se dizer assim, né? Inclusive, as ligações iônicas ou covalentes buscam essa estabilidade, certo? Quando eu tenho elétrons, quando eu tenho átomos aí que possuem 7 elétrons na última camada, né? 6 elétrons na última camada, eles tendem a fazer o quê? Fazer ligações, certo? Que vai depender do tipo de estabilidade aí que depende da quantidade de elétrons na última camada, né? Se ele tem, por exemplo, 6 elétrons na última camada, ele tende a fazer uma ligação covalente, né? Ele não vai perder esses 6 aí. É mais fácil ele pegar emprestado 2 elétrons de um outro átomo vizinho do que perder esses 6, certo? Então,
O cobre, né, ele é um bom condutor justamente porque ele tem poucos elétrons na última camada, e esses elétrons aí têm uma boa facilidade em ficar livres, né, passando de um átomo para o outro, né? Então eles não ficam presos num único átomo. E os materiais paramagnéticos, por exemplo, ali o alumínio, né, são pequenos valores positivos de X, aí eu não lembro dessa letra agora. O campo de magnetização desaparece quando se retira o campo aplicado. Então ele consegue orientar os seus domínios, mas de uma maneira fraca, tá? Não é que nem os ferromagnéticos. Porém, desaparece também quando se retira o campo aplicado. Materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel, certo? O X aí é grande, né? Muito maior que 1, então o campo de magnetização mantém-se quando se remove o campo aplicado. Então, ferro é o que tem presente em núcleos de transformador, ele está presente em motor, no núcleo do motor. Se vocês abrirem aqueles motorzinhos de carrinho de controle remoto, vocês abrirem, vocês vão ver que tem um fio enrolado dentro de uma estrutura, né? Aquela estrutura, aquela carcassinha ali, ela é feita de ferro magnético. Ela é um material feito de ferro, justamente porque ele ajuda a intensificar o campo que o motor ali, né, ele precisa gerar, né? Na verdade, são dois campos, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas são dois campos, um campo externo e um campo interno, onde um campo vai seguir o outro, certo? Então eu tenho um enrolamento de campo e um enrolamento de armadura, dá para se dizer assim. E esse enrolamento de campo vai interagir, nesse campo magnético, vai interagir com a armadura, e fazendo com que o motor gire, né? A armadura gira, que na verdade é o eixo, né? É um bobinado que gira junto com o eixo do motor, né? E os materiais ferrimagnéticos, né? Ferrites, magnetites, em geral, óxidos metálicos, os íons têm dipolos magnéticos de intensidade diferente. Logo, existe sempre um momento resultante. Propriedades magnéticas dos materiais são consequência dos momentos magnéticos atômicos. Paramagnéticos possuem momento magnético atômico permanente. Diamagnéticos não possuem momento magnético atômico. Ferromagnéticos, fortes momentos atômicos ordenados. Tá? Então, algumas características atômicas aí, né? Diamagnetismo, todos os materiais. O campo magnético induzido se opõe ao campo magnético externo, gerando uma repulsão de pequena intensidade. As variações do campo externo geram variações no momento orbital dos elétrons. A susceptibilidade diamagnética é negativa. Os materiais diamagnéticos são repelidos pelo campo externo, observando-se a repulsão das linhas de campo magnético. Então aqui eu tenho todos os materiais aí, em geral, que não conduzem energia elétrica, né, são isolantes, eles costumam ter aí uma característica diamagnética. Tá? Eles criam linhas de campo opostas ao campo originado, né, vamos dizer assim. Diamagnetismo efeito Meissner. Em 1908, o holandês Heike Kamerlingh Onnes descobriu que para uma temperatura diferente do zero absoluto, a resistividade elétrica de alguns materiais era nula. A essa temperatura crítica, materiais como o mercúrio atingem um estado supercondutor. Isso se tornou ainda mais evidente após a descoberta em 1933 por Meissner e Oxenfeld de outra importante propriedade de um material no estado supercondutor, o diamagnetismo perfeito. Eles descobriram que um campo magnético externo aplicado em um material no estado supercondutor é expelido de seu interior. O efeito Meissner, como mostra a figura corrente, mostra a figura corrente induzida, gera um campo contrário ao externo.
Então aqui, né, aqui esse efeito aí, né, da temperatura, eu vou ter o surgimento aí de um campo que ele é gerado de uma maneira que ele vai contra o campo gerador, certo? Esse efeito aqui da indução, ele é bem interessante, né? Uma vez que eu tenho um material que está submetido a esse campo magnético, esse condutor, esse material aí, ele tende a criar um campo que se opõe ao campo externo, tá? Esse efeito é mais fácil de entender quando a gente fala da lei de Lenz, né? Lei de Faraday, que relaciona, né, campos magnéticos e condutores, certo? Condutores que estão sujeitos aí a um campo magnético externo. Quando eu tenho esse campo variante no tempo, eu vou ter um efeito aí chamado de indução eletromagnética, tá? Vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Paramagnetismo. O paramagnetismo consiste na tendência que os dipolos magnéticos atômicos, orbitais e de spin tendem a se alinharem paralelamente com o campo magnético externo. A susceptibilidade é então positiva, mas pequena. O paramagnetismo requer que os átomos possuam individualmente dipolos magnéticos permanentes. Os materiais paramagnéticos em campos magnéticos sofrem o mesmo tipo de atração e repulsão que os ímãs normais. Mas quando o campo é removido, o movimento browniano rompe o alinhamento magnético. Então eu vou ter aí um alinhamento, né? Só que não é um alinhamento forte, tá? Eu não tenho domínios suficientemente alinhados aí nesse material. Quando eu retiro esse campo, eu vou ter a perda dessa característica magnética, tá? Esse alinhamento. E também, né, eu posso relacionar isso aí com a temperatura, tá? No momento que eu tenho uma temperatura muito elevada, eu vou ter também um desalinhamento, tá? Uma tendência a se desalinhar esses dipolos aí magnéticos. Paramagnetismo, átomos com momentos magnéticos permanentes. Campo externo alinha os momentos magnéticos surgindo do efeito paramagnético. Ocorre a competição entre o efeito de alinhamento magnético e a energia cinética de agitação térmica, movimento browniano. Átomos com momento magnético atômico não nulo, mas cuja orientação espacial é aleatoriamente distribuída. O campo magnético externo se acopla a estes momentos magnéticos, gerando uma atração de pequena intensidade. Então, em virtude desse movimento browniano, eles acabam, né, digamos assim, se desalinhando, né, que seria essa agitação térmica das moléculas, né, em virtude da temperatura, eu perco aí essas características magnéticas. Os ferromagnéticos, né, os materiais ferromagnéticos, assim como os paramagnéticos, ocorrem nos átomos que possuem momentos de dipolo magnéticos resultantes permanentes. O que diferencia os materiais ferromagnéticos dos paramagnéticos é que nos primeiros existe uma forte interação entre momentos de dipolos atômicos vizinhos que os mantém alinhados, mesmo quando o campo magnético externo é removido. Então eu tenho um magnetismo residual quando eu retiro esse campo externo, tá? Ainda nos materiais ferromagnéticos existe forte interação entre os spins. O resultado é tal que um grande número de spins alinha-se numa mesma direção, formando os domínios magnéticos. Então eu tenho, né, momentos magnéticos originários de spins não nulos. Isso contribui diretamente para que eu tenha, né, um forte alinhamento ou fortes domínios magnéticos nos materiais ferromagnéticos. A temperatura a partir da qual o material ferromagnético passa a ser paramagnético é denominada temperatura de Curie,
ou Kerr. Uma teoria para o ferromagnetismo baseada nos momentos magnéticos atômicos foi proposta por Pierre Weiss. Neste modelo, cada dipolo magnético atômico sofre a ação de um campo magnético médio criado pelos vizinhos, que tendem a fazer com que os vizinhos muito próximos formem um domínio de momentos magnéticos na mesma direção. Este campo efetivo é chamado campo molecular de Weiss e é proporcional à magnetização local do domínio. A origem do campo molecular de Weiss, né, é atribuída a uma energia de troca entre dois elétrons, cuja diferença de energia eletrostática resulta de que os spins paralelos possuem uma energia mínima de troca. Então aqui né, para quem quiser aprofundar um pouquinho, como que eu vou ter, né, esses alinhamentos em domínios, né? Então, por que eu tenho em certas regiões domínios magnéticos, ou seja, alinhamentos perfeitos, né? E em outras regiões eu tenho outros alinhamentos. Isso tem a ver com a energia dos átomos vizinhos ali, né? É uma interação entre átomos próximos. E aqui eu tenho, né, esses domínios, né? Como é que é esses domínios magnéticos? Vejam aí que eu tenho vários domínios, várias regiões aqui, onde eu vou ter um alinhamento, tá? Quando se aplica um campo externo, né, eu vou ter aí todos alinhados na mesma direção. Aqui é só um zoom aí, né? Um zoom aqui. Aqui também é um zoom, uma foto, na verdade. Detalhando um pouco mais, né? Claro que não dá para ver isso aí a olho nu, né? Essas orientações. Mas essas regiões, pequenas regiões aí, de mesma energia, dá para se dizer assim, podem ficar evidentes aí, né? Quando se aproxima aí dessa estrutura. Em materiais magnéticos, como o ferro e o aço, os campos magnéticos dos elétrons se alinham formando regiões que apresentam magnetismo espontâneo. Essas regiões são chamadas de domínios, né? Em uma peça não magnetizada de um material magnético, os domínios estão distribuídos de forma aleatória e o campo magnético total em qualquer direção é zero. Quando esse material sofre a ação de um campo magnético externo, os domínios que estão aproximadamente alinhados com o campo aplicado crescem à custa dos outros domínios. Então, na medida que eu vou aplicando um campo externo, né, eu tenho um efeito cascata, dá para se dizer assim, onde todos os domínios vão se alinhando. Tá? Alguns materiais, ferro, níquel, possuem momentos magnéticos fortemente alinhados em pequenos domínios cristalinos, denominados domínios magnéticos. Um magnético externo alinha esses domínios e causa a existência de um campo muito forte na mesma direção. A magnetização permanece a mesma após o campo, após a retirada do campo magnético externo. O aquecimento acima da temperatura de Curie destrói a magnetização permanente. Aqui, deixando uma coisa, salientar um pouco, que esse magnetismo, ele é amplificado, tá? Por que eu vou estar, por exemplo, utilizando um núcleo ferromagnético numa bobina? Por que eu vou colocar um núcleo dentro de uma bobina? Eu tenho aqui uma bobina, certo? Onde eu tenho a passagem de corrente elétrica. Aí dentro dessa bobina aqui eu coloco um material ferromagnético. Tá? Dentro da bobina, tá? Enrolo o fio num material ferromagnético. O meu campo magnético líquido total vai ser maior, tá? Por isso que é feito isso. Por isso que é colocado um núcleo de ferro aí. Porque a minha ideia é ampliar, né? Amplificar esse efeito. Esse efeito aí dos campos magnéticos. Uma vez que eu estou alinhando esses domínios dentro do material, eu vou ter uma ampliação daquele campo externo. Esse campo agora interno, gerado pelo campo externo, ele se soma a esse campo externo. Então eu tenho um campo líquido maior, certo? Um campo total, né?
Se eu tenho um B1 mais B2, eu vou ter um B total maior. Tá? Por isso que eu faço isso, né? Por isso que é feito isso, né? De alinhar aí um material ferromagnético frente a uma estação externa, ou seja, um campo magnético externo. Aqui é mais uma ilustração, né, feito a título de conhecimento de materiais aí dentro de uma estrutura cristalina, certo? Então eles ficam alinhados, né, a estrutura em si ela não muda, tá? A geometria não vai mudar, né? O que eu vou ter ali é um alinhamento. Né? Essas flechas, claro que são meras ilustrações, né? Essas flechinhas aí. Mas eu vou ter aí um alinhamento desses átomos dentro dessa estrutura, todos para o mesmo sentido, mesma direção. Certo? Eu tenho mais algumas, né? Mais alguns alinhamentos. Classificação de materiais magnéticos. Assim como precisamos de uma elevada permissividade para a condução do fluxo magnético, devemos utilizar materiais ferromagnéticos. Então, quanto maior for a minha permissividade para a condução, melhor vai ser o campo magnético, né, final, campo magnético líquido, né? Então vejam, né, que o ferro ele tem uma curva muito íngreme aqui, né, entre a densidade de fluxo que eu entre a minha força de campo magnético que eu aplico e a minha densidade de fluxo, meu B, né? Então, para a mesma força, eu tenho uma densidade muito maior no ferro do que nos paramagnéticos, diamagnéticos, certo? E aqui seria no vácuo, né? Qual que é a densidade do campo no vácuo? Tá, essa linha aqui. O processo de magnetização do material ferromagnético sob a influência de um campo externo se reduz a crescimento daqueles domínios cujos momentos magnéticos formam o menor ângulo com a direção do campo, rotação dos momentos magnéticos na direção do campo externo. Então aqui eu tenho sem campo aqui, com campo débil, ou um campo muito pequeno, né? Aqui com um campo intenso, eu tenho todos os domínios alinhados. E aqui eu tenho uma saturação, né? Quando eu aplico um campo onde eu não consigo alinhar mais, eu não consigo alinhar mais domínios, né? Quando eu aumento a minha força magnética, a minha intensidade magnética, e eu não consigo mais proporcionalmente aumentar a minha densidade de campo, ou a minha densidade de linhas, né, de domínios que vão se alinhar, eu tenho a saturação, tá? A gente vai ver também um pouco mais para frente. O processo de magnetização de um material ferromagnético é caracterizado por suas curvas de magnetização, BH, densidade de fluxo, e força magnetizante, ou intensidade de fluxo. Tá? Essa equação aqui é bem importante, tá? B igual a μH, B é a densidade de fluxo, H é a minha intensidade de fluxo, né? Minha força magnetizante, e o meu μ é a minha permeabilidade magnética, certo? Que é a multiplicação entre a minha permeabilidade relativa do material e a permeabilidade no vácuo, tá? Lei de Ampère. Quando um condutor elétrico é percorrido por uma corrente elétrica e existirá um campo magnético presente aí, né? Representado pela densidade de fluxo B. Circulando em torno desse condutor. Quanto maior a corrente, maior o campo magnético,
Quanto mais próximo ao condutor, mais forte o efeito do campo. Então, quando a gente tem uma corrente elétrica, a gente vai ter o surgimento de um campo magnético axial, né, a esse sentido da corrente. Então podem ver aqui, né, eu vou ter esse campo aí de forma axial, tá? Essas linhas são tudo perpendiculares, né? Se eu pegar qualquer ponto aqui, eu vou ter que o meu vetor vai ser perpendicular ao meu fio aqui, né? E aqui é a fórmula, né? Essa aqui é a lei de Ampère, né? É uma integral de linha fechada vezes um dl. O que é o dl? dl é um comprimento infinitesimal de integração no caminho do campo, tá? Então eu vou estar definindo uma superfície, uma amperiana aqui, tá? Isso aqui vocês vão ver melhor em Física 3 e depois em eletromagnetismo comigo. Quando eu defino uma amperiana, existem duas maneiras de fazer, né, de encontrar relações para corrente elétrica e campo magnético. Uma delas é a partir da equação de Biot-Savart, tá? Então, eu não coloquei aqui nos slides, que isso aí vocês vão ver mais em Física 3 e eletromagnetismo, tá? Que é uma relação de fazer uma integral, né, de cada contribuição ds, ou seja, cada contribuição do fio que eu estou percorrendo que está se percorrendo uma corrente elétrica com um ponto, né, no espaço que eu quero descobrir qual que é o campo magnético. Ou eu posso, então, definir uma amperiana, no lado que eu vou estar envolvendo esse fio, e fazer a integral do campo magnético. Tá? Em vez de eu integrar elementos ds do meu fio, tá? Cada pedacinho do fio eu vou estar integrando em relação a um ponto no espaço onde eu quero descobrir o campo magnético. Eu vou agora estar fazendo uma integral de elementos. Eu vou estar fazendo uma integral de elementos infinitesimais dl que representam pequenos pedacinhos, né, pequenos elementos da amperiana, né, ou seja, dessa linha que eu tracei em volta do fio, que possui aí sentido contrário às linhas do campo. Tá? Tem mais esse detalhe aí. Essa lei aí é bem famosa, né? É a lei de Ampère. E ela simplifica equações aí e ela tem muita aplicabilidade aí na obtenção de campos magnéticos a partir de correntes, certo? A partir de corrente elétrica. Então, a permeabilidade magnética, o micro, né? Mi, não é, em geral, uma constante, ou seja, B não é uma função linear de H para algumas substâncias. Portanto, mais importante que o valor da permeabilidade é a representação usual da relação B-Mi-H, que é através das curvas BH. Essas curvas variam consideravelmente de um material para outro, e para o mesmo material são fortemente influenciadas pelos tratamentos térmicos e mecânicos. Então aqui eu tenho uma curva, tá? Uma curva BH, né? Que a partir da intensidade de campo, na medida que eu vou aumentando a minha intensidade de campo, eu vou aumentando meu B, tá? Até que chega um ponto onde eu não consigo mais, né, aumentar na mesma proporção o meu B na medida que eu aumento o meu H, tá? Minha força magnetizante. Então eu começo a saturar aqui, né? Podem ver que eu tenho uma saturação. E para mim desmagnetizar esse material, né, eu faço essa curva aqui, né? Então quando eu zero a minha força magnetizante, vejam que eu tenho aqui um ponto, né, onde ainda existe uma densidade de fluxo, tá? Essa região aqui, né? Esse aqui quando H é zero,
eu ainda tenho densidade de fluxo. Então, para mim poder desmagnetizar esse material, eu tenho que gerar uma força magnetizante reversa, certo? Para aí sim começar a baixar, né? Então, eu tenho que gerar uma força magnetizante reversa. Então, eu tenho que descer mais ainda. Então, eu tenho que inverter o sentido da corrente, por exemplo, né? Inverter o sentido da minha corrente elétrica para que eu consiga, de fato, desmagnetizar esse material, né? Então, para mim chegar no ponto zero aqui, né? Ou seja, zero magnetismo residual, né? Esse ponto aqui, eu tenho que estar aqui embaixo, né? Ó, tem que estar aqui embaixo. Tem que colocar uma força desmagnetizante muito forte, né? Beleza, pessoal? Para um mesmo exemplar de material ferromagnético submetido a ensaio, o laço de esterese depende do valor máximo que se dá à força magnetizante. Em qualquer dos laços, os valores de B são maiores no ramo descendente que no ascendente. A substância ferromagnética tende a conservar o seu estado de magnetização, isto é, tende a se opor às variações de fluxo. Essa propriedade tem o nome de esterese. Então aqui a gente tem a esterese de campo magnético, né? Tem a ver aí com a propriedade do material em manter o fluxo original, tá? Não aumentar, não intensificar ou processo reverso, que seria desmagnetizar. Né? Se ele está magnetizado, ele vai tender a ficar magnetizado. Se ele está desmagnetizado, ele tende a ficar desmagnetizado. Tá? Então a gente tem aqui uma esterese em relação ao fluxo, à intensidade que eu apliquei. Tá? Não é uma coisa que responde na mesma proporção, mesmo em regiões onde eu não tenho saturação. Beleza? E aqui eu tenho alguns pontos, né? As perdas de energia por esterese estão relacionadas às duas propriedades dos materiais magnéticos: coercibilidade, retentividade ou remanescência. Tá? Então aqui eu tenho a minha saturação. Aqui eu tenho a minha retentividade, né? Que eu estou retendo o meu fluxo. Aqui o meu ponto de coercibilidade, ou seja, o meu ponto onde de fato eu consigo zerar o meu magnetismo residual. E aqui eu tenho de novo uma saturação, né, negativa desse campo. Anisotropia magnética. A magnetização espontânea em um material ferromagnético não é arbitrária. A simetria da estrutura da rede cristalina afeta os processos de troca, fazendo com que existam determinados eixos preferenciais de magnetização, originando assim uma anisotropia magnetocristalina. Esta preferência na orientação dos momentos magnéticos está associada a uma energia de anisotropia magnetocristalina. Os monocristais das substâncias ferromagnéticas se caracterizam pela sua anisotropia magnética, ou seja, a facilidade de magnetização dos cristais variam de acordo com a direção do campo aplicado para os cristais de ferro, níquel e cobalto. Então aqui eu tenho um pouco de uma explicação do porquê que eu vou ter uma diferença de alinhamento, né, entre cada material. Tá? Aqui eu tenho mais algumas figuras aqui. É a curva de magnetização da magnetita ao longo dos eixos fáceis, né? Seria 1 e 1, né? Um cubo unitário. Edifício, 1, 0, 0. A área entre as duas curvas é a diferença em energia potencial magnética entre as magnetizações ao longo dos eixos fácil e edifício. Ele corresponde à energia de anisotropia magnetocristalina. Tá? Aqui não vamos entrar muito. Tá? Que interessante também. Eu tenho duas curvas, né? Um material mole e um material duro. Tá? Então, um material mole ele tende a ter uma esterese aí um pouco menor, né? Porém, eu não consigo reter
muito fluxo, né, muito fluxo residual, uma vez que à medida que eu vou retirando esse campo, né, ele vai se desmagnetizando por completo, tá? Então existem tratamentos, né, que esses materiais ferromagnéticos são sujeitos para que eu tenha aí uma maior, uma curva mais fina, né? Por que eu vou querer uma curva mais fina? Porque isso aqui é perdas, né? Porque se eu tiver que ficar desmagnetizando esse material toda vez, eu tenho muita perda. A ideia é ampliar o meu fluxo. Mas na medida que eu estou retirando a minha tensão, eu quero que, né? Ou seja, se eu retirar o meu campo externo, eu quero que esse campo não fique magnetizado, né? Não tem porquê. Eu quero que ele seja suscetível às variações do meu campo. E não que ele permaneça. Porque se ele permanecer magnetizado, eu vou ter que aplicar uma força contrária. Ou seja, eu vou ter que gastar energia para desmagnetizar esse cara aí, né? Então, é preferível, né, que se tenha um material mole, tá? Falando sobre isso, materiais magnéticos moles, menores perdas por ciclo de esterese. Então eu vou ter menos perda, né, nos moles, uma vez que eu tenho que gastar menos energia para desmagnetizar esse cara. Utilizado em campos alternados. Então quando eu tenho campos alternados, eu vou estar utilizando aí magnéticos moles. Decorre de fácil movimentação dos domínios. Ferro, ferro-silício, né? Permalói, supermalói, né? São algumas ligas, né? E materiais magnéticos duros possuem alta resistência à desmagnetização. Utilizado em ímãs permanentes. Podem ser subclassificados como convencionais e de alta energia. Tá? Então, quando eu quero ímãs permanentes, eu vou buscar, né, magnéticos duros. Quanto mais duro ele for, melhor. Mais ele vai reter aquele magnetismo residual, né? Portanto, o núcleo do transformador deve ser construído com material magnético mole, como ferro, silício e ferrite. Por quê? Porque eu estou lidando com tensões alternadas, né? Essas tensões alternadas vão gerar correntes alternadas. Essas correntes alternadas vão gerar campos magnéticos alternados. E toda vez que eu alterno a minha tensão, consequentemente o meu campo, eu quero que meu núcleo também responda de maneira imediata. Aqui tem mais algumas curvas de esterese, né? Ao aumentar progressivamente a força magnetizante H, aumenta a densidade de fluxo B, cuja expressão é B igual a beta mais μ0H. Para valores relativamente fracos de H, a densidade intrínseca de fluxo B aumenta muito mais que o termo μ0H. A indução B é então praticamente igual a beta. Ao se elevar a intensidade da força magnetizante, beta tende para um limite, que define a saturação magnética. Atingida esta ao aumentar H. Beta permanece constante, enquanto que μ0H continua a aumentar segundo uma lei linear. Então eu vou ter aí, né, a saturação acontecendo uma vez, né, que eu tenho essas relações aqui. Que vem, né, que aí, assim, o conceito da saturação é que eu não consigo alinhar mais na mesma proporção que eu aumento a minha força magnetizante. Né? Eu não consigo alinhar minhas linhas de campo, os meus domínios magnéticos dentro do material, na medida que eu vou aumentando a minha força magnetizante. Tá? Aqui mais, para um material inicialmente não magnetizado, Mi apresenta um certo valor, que cresce rapidamente até um máximo para depois decrescer. Tá? Envelhecimento. As propriedades das substâncias ferromagnéticas em geral variam com o tempo. A densidade de fluxo B que se pode obter com um determinado valor da força magnetizante H tende a diminuir com o tempo. M tende a diminuir. As perdas de esterese.
As perdas de esterese, velite 2.2.4, tendem a aumentar. As ligas de ferro-silício utilizadas na construção de materiais elétricos são muito menos sujeitas ao envelhecimento que o ferro e o aço. Então aqui ele está falando sobre envelhecimento, né? A perda de materiais com o tempo, a perda da capacidade de alinhar domínios magnéticos com o tempo. Então ele está falando aqui que o ferro, silício, é menos suscetível ao envelhecimento do que o ferro e o aço, né? Claro que o núcleo de transformador, motores, geradores, eles vão sempre utilizar algum tipo de material que vai passar por N tratamentos, né? Para não ter envelhecimento, para não ter essas perdas aí de performance, né? Na medida que eu vou envelhecendo, na medida que esse material vai envelhecendo, né? Magnetostrição. Nos materiais ferromagnéticos, observa-se o fenômeno da magnetostrição, que consiste na variação de volume consequente à variação do estado de magnetização. Este fenômeno causa a vibração dos núcleos ferromagnéticos de aparelhos de corrente alternada, com o dobro da frequência da corrente. A magnetostrição é utilizada na produção e na detecção de ultrassons. Tá? Essa magnetostrição aqui, ela é evitada em motores e aparelhos em geral, uma vez que eu tenho essa vibração, tá? Por quê? Porque eu vou ter corrente. Na medida que eu tenho aí, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui do transformador, tá? Vamos colocar aqui deixa eu ver aqui. Se eu tenho aqui um transformador, tá? Um núcleo de transformador, tem um fio enrolado aqui, né? Tá um fio enrolado aqui, tem uma bobina aqui e uma bobina aqui, né? Tem duas bobinas, né? Então, aplicando uma tensão na bobina 1, eu vou ter uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético, né? E esse campo magnético vai circular no interior desse núcleo aqui, né? E vai induzir um campo magnético. Desculpa. Esse campo magnético variante, porque aqui eu tenho uma tensão alternada, né? Tem uma tensão alternada na entrada, vai gerar uma corrente alternada. Obviamente eu vou ter um campo magnético alternado. Esse campo magnético vai ser alternado, vai induzir aqui nesse enrolamento secundário uma corrente elétrica, né? Tá ok. Só que esse campo magnético variável, ele também vai induzir correntes no núcleo, tá? Correntes indesejadas no núcleo, porque esse núcleo ele é feito de material ferromagnético. O ferro também é um condutor. Claro que não é um bom condutor, mas na verdade ele é um bom condutor, né, o ferro. Então, se eu tiver esses campos magnéticos variantes no tempo, eu vou ter, além de correntes sendo induzidas na bobina, eu vou ter correntes induzidas no próprio núcleo. Então, essas correntes induzidas vão gerar calor, vão gerar vibração, né, que é um dos efeitos aqui da magnetostrição. Uma vez que eu tenho aqui, né, por exemplo, um perfil, né, aqui, né, um perfil aqui. Pensem que isso aí é algo maciço, né? Esse
transformador, esse núcleo, né? Ele é algo maciço. Então, o que se faz, né? Faço chapas isoladas, tá? O núcleo, se vocês olharem aí do motorzinho, de um motor, de qualquer coisa, vocês vão ver que ele é feito de chapas, tá? Ele é várias chapas coladas aí, isoladas, envernizadas, né? Unidas, para que eu não tenha corrente elétrica circulando no interior do núcleo, tá? Isso é uma perda, vou ter perdas relacionadas a isso aí, né? Isso vai esquentar o núcleo, o calor vai fazer com que eu perca as propriedades magnéticas do núcleo, né? Então, eu não quero ter essas perdas, né? Conhecidas como correntes... essas correntes que vão circular ali são conhecidas como correntes de Foucault, ou correntes parasitas, certo? E essas correntes, elas vão tender a reduzir a capacidade desse núcleo de alinhar domínios magnéticos. Então, além de eu ter calor, né, geração de calor, uma vez que eu tenho corrente circulando ali dentro, né, eu vou ter uma vibração, tá? Esse núcleo vai começar a vibrar por causa dessas correntes aí de Foucault, tá? Aqui tá falando a temperatura de Curie de novo. Beleza. Então, aplicações, né? Para a fabricação de ímãs permanentes, interessam-se materiais com grande remanescência e alta força coercitiva. Então, curvas BH de materiais duros são interessantes, né? São encontradas em ímãs permanentes, uma vez que eu quero, né, magnetizar esse material e eu não quero que ele perca essa magnetização residual, né? Para algumas aplicações, normalmente blindagens para desviar campos muito fracos, interessa utilizar materiais com uma grande permeabilidade inicial. Para a construção de máquinas interessa geralmente que a intensidade do campo de saturação seja tão elevada quanto possível e essa qualidade associada a uma resistividade também o mais elevada possível, para que as correntes induzidas no seio do material, não nas peças que fazem a parte dos circuitos magnéticos, sejam mínimas. Tá? Então, a resistividade tem que ser alta, né? Também, justamente para eu não ter essas correntes que eu comentei. Essa resistividade alta eu consigo chapando esse núcleo, né? Laminando ele, né? São várias lâminas interligadas, né? Onde eu formo o meu núcleo. Então, eu não tenho uma área muito grande para circulação de corrente, certo? Para a construção de eletroímãs, isto é, quando queremos exercer ações magnéticas sob o comando de correntes elétricas, interessa usar materiais de pequena remanescência e pequena força coercitiva. Então, aqui eu vou estar aplicando materiais com curva BH mole, certo? Por quê? Porque na medida que eu vou inverter o meu ciclo, né, da minha tensão, eu vou estar aplicando uma corrente reversa, vou estar aplicando um campo magnético reverso, e eu quero que o meu núcleo responda, né, o mais rápido possível, sem perda, sem esterese, certo? Nas peças sujeitas à magnetização alternada, convém que o ciclo esterético do seu material seja de pequena área, porque, como adiante se verá, as perdas por esterese são proporcionais à área do ciclo, por unidade de volume do material. Então aqui foi mais uma afirmativa aí, né, do que a gente vem comentando. Então aqui eu vou ter um campo magnético, né, gerado aqui a partir da corrente elétrica que circula nessa bobina. E eu tenho aqui um núcleo, tá? Esse aqui é um núcleo magnético. E aqui, né, eu vou ter um campo magnético gerado pelo pulso elétrico. Então, mídia magnética em movimento. Isso aqui é uma mídia magnética em movimento e eu vou ter aqui um pulso, né? Filme antiferromagnético, cobalto, cobre, níquel e ferro. Aqui é uma aplicação aqui de como eu acho que fazer gravação em HD, né, magnético.
Tá? Terei que aprofundar mais isso aqui para poder explicar. Para uma estimativa das perdas por esterese, os fabricantes utilizam uma fórmula cujos coeficientes são ajustados empiricamente de acordo com o formato da curva da esterese. Tá? Onde aqui faltou aqui uma faltou uma letra aqui, né? Que, na verdade é o K aqui, né? Ou não? Não, pH é o coeficiente de esterese, né? F é a frequência de operação, Bm é o valor de pico da densidade de fluxo, e K, H e N são coeficientes que dependem de características do material, como coercibilidade, remanescência, tamanho, orientação dos grãos, etc. Outra fonte de perda de energia no núcleo de transformador são as correntes parasitas induzidas, né? As correntes de Foucault, né? Essas correntes aí que eu estava comentando. Vimos na aula anterior que um campo magnético variável no tempo, tá? Isso aqui a gente não viu, tá? A gente nem falou sobre isso aqui, eu nem vou falar muito sobre isso aqui. Isso aqui é uma fórmula aqui lá da física 3, tá? Acho que vocês vão ver na parte de magnéticos lá da física 3. Aqui eu só comento aqui, tentando relacionar um pouco com materiais, tá? Então aqui está explicando a lei de Faraday, tá? Então eu tenho uma corrente interna gerando um campo magnético que induz uma corrente na bobina externa, tá? E também essas induções podem me gerar correntes parasitas aqui, né? Então o que se faz, né, para poder reduzir é laminar esse núcleo, né, que eu estava comentando. São isoladas, são várias chapas isoladas entre si, onde eu vou estar reduzindo a área, né, a área de condução de corrente. Então, logo eu vou estar reduzindo a corrente elétrica que vai estar circulando. Minhas perdas por corrente parasita vão ser menores. Como as perdas de energia por correntes parasitas são perdas ômicas, elas dependem essencialmente da intensidade das tensões induzidas. Então, quanto mais tensão induzida eu tiver, maior vai ser minha perda, tá? A resistência, por sua vez, depende do material utilizado, tá? Resistividade da distância percorrida pela corrente e pela área transversal que ela atravessa. Do mesmo modo que para as perdas por esterese, na prática as perdas por correntes parasitas podem ser estimadas com base em uma fórmula ajustadas por constantes empíricas dependentes das características do material. Então aqui eu tenho mais uma fórmula aí que tem a ver com as constantes aí que a gente comentou aí, né? Do material, tá? Então aqui eu tenho as perdas totais, né? Que é as perdas por corrente parasita e as perdas por correntes, né? De Foucault. Aqui eu tenho mais dois gráficos de perdas, tá? Também não quero entrar muito nisso aqui. Então, para concluir aqui, pessoal, a aula, esses materiais, né, esses materiais magnéticos, ferromagnéticos, são muito utilizados aí no núcleo de transformadores, de motores, geradores, tá? Indutores também, uma vez que eu consigo intensificar esse campo, tá? Então, eu vou estar relacionando características do material, né? Então, os ferromagnéticos, eles possuem uma característica intrínseca deles, que é a facilidade em direcionar os seus domínios magnéticos frente a um campo magnético externo, né? E, além disso, eu vou estar vou estar passando por dois tratamentos. Um deles que vai relacionar a minha corrente parasita, ou seja, eu vou tentar reduzir essas correntes parasitas, isolando esse núcleo aí, né? Fazendo lâminas, né? E também eu vou ter que cuidar aí, né? Claro que também depende da aplicação, sobre a esterese de fluxo magnético, que é a facilidade ou não do material perder
a sua característica magnética, né? A sua orientação magnética. Então, claro, existem aplicações para ambos os casos, né? Para materiais magnéticos duros e moles, mas em geral, né? Digamos assim, em aparelhos eletrônicos, né? Onde utilizam transformadores, indutores, eu vou ter aplicação de materiais moles, não duros, tá? Seria isso, tá, pessoal? A aula de hoje seria isso aí. Eu vou deixar para vocês aí um quiz dessa aula aqui, tá? Essa aula aqui é bem importante. E vocês podem estar fazendo o horário da aula, se quiserem também. Eu vou agora aqui na seguida, já vou colocar lá no Classroom. Vocês podem fazer em dupla, se quiserem, esse quiz aí. Até para não ficar tão maçante aí, tá? De fazer. São só perguntas também, que nem o quiz 1. Só que eu quero que vocês façam à mão, tá? Façam à mão aí. Ou não, tá? Eu vou deixar só os trabalhos. Façam só os trabalhos à mão. Esses quiz vocês podem fazer no computador. Só tentem utilizar o que a gente viu nas aulas, tá? Para preencher, para fazer esses quiz, tá? Busquem aí também complementar as respostas com alguma informação extra, né, de fora. Mas tentem embasar aí os quiz no que a gente viu em aula, tá? Eu dei uma olhada no quiz 1 de vocês ali, alguns ali responderam algumas perguntas assim com respostas que, claro, não é que estão erradas, né? Só que não foi, assim, eu fiz umas perguntas específicas, né, justamente daquilo que eu tinha passado em aula. Então, dei uma olhada na aula, né? Dei uma olhada nos slides aí para poder responder, tá? E não só simplesmente pegar um material externo aí sem nem ler direito o que está colocando ali, tá? Pessoal, por hoje seria isso, tá? Então eu vou... Professor, só desculpa interromper. Você falou que os trabalhos vão ser feitos à mão. No caso, o trabalho 1 tem que ser feito à mão também? Isso, os trabalhos à mão, né? Trabalho 1 foi... Eu até coloquei, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Professor, mas no caso, as questões que são O só trabalho 1 eu botei aqui, ó. O só trabalho 1 deverá ser descrever. entregue à mão, né? Que eu botei já aqui, né? O quiz não botei nada, né? O quiz podia ter sido via computador ali, né? Aqui o trabalho 1 aqui, ó. O trabalho 1 deverá ser entregue à mão com posterior digitalização das folhas dos exercícios. O mesmo deverá ser entregue de maneira legível, se necessário fazer a caneta para melhor visualização das questões. Então, eu não cheguei a ver se quem é que entregou, mas façam à mão, tá? Se alguém já entregou aí e fez no computador, façam à mão o trabalho, tá? Os quiz vocês podem fazer no computador aí, responder tudo no computador. Os trabalhos aqui eu gostaria que fizessem à mão e depois tirassem foto com o celular mesmo, tá? Ô, professor, mas tipo, as 4 primeiras questões que são só descrever, precisa fazer à mão também ou dá para deixar no Word? Façam à mão tudo, né? Façam tudo à mão ali. Assim, ó, tentem responder com aquilo que a gente viu em aula, tá? Com o mais próximo que a gente viu em aula. E que vai ser tranquilo, tá? Não precisam colocar, escrever uns textos ali, tá? Mas tentem ser sucintos, mas assertivos aí nas respostas de vocês, tá? E tentem os trabalhos aí, façam à mão. Os quiz aí, eu vou podem fazer em dupla também o quiz, né? Eu vou deixar um quiz 2 aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar já aqui. Eu vou parar a aula aqui, tá, pessoal?